Deus. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer profundamente ao pastor Gessé, a pastora Jéssica, toda a equipe ministerial, pastores, líderes, por me dar o privilégio de poder estar aqui. De fato, há muitos anos a gente carrega uma aliança com o Ministério Bevan, e essa aliança eu sei que é para a eternidade. Fico feliz de ver o Júnior, a esposa, que bom vê-los, colegas de estado, de São Paulo. Bom tê-los aqui. Agora, mês passado, tivemos com o pastor Júnior, irmão do apóstolo Luiz Hermínio, ali na conferência, e foi um tempo muito precioso estar ministrando ali naquele lugar. Quero agradecer de uma maneira especial a minha filha, Kemily, e vocês vão entender por quê. Essa viagem eu vou ficar 4 dias em Portugal. Eu cheguei ontem e estou voltando segunda-feira. E a minha proposta era ficar com ela. Amanhã é aniversário da Kemily. E eu vim passar com ela, com a família, aproveitando um tempo. E é uma alegria poder estar aqui. E ela, gentilmente, ela concedeu que eu fizesse uma agenda em Portugal. E aí, quero agradecer. Obrigado, Kemily, por isso. Bom estar aqui com o meu genro. Que bom estar aqui também com cada um de vocês. Querido, esse ano, de uma maneira especial, Deus tem me colocado um encargo profético para falar sobre um tema. Inclusive, foi o tema da minha ministração na convenção do Bevan esse ano, a respeito de intimidação. De onde surgiu essa experiência com Deus? Não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir, quando eu estive pregando agora na conferência, nos últimos dias. Mas eu dei um breve relato. No mês de setembro, eu tive uma úlcera suturada. Eu estava em Porto Seguro, numa conferência, chamada Conferência da Independência, e por causa dessa úlcera, houve um sangramento. Eu passei 3 dias na UTI. De lá retornei com um diagnóstico de que eu tinha um câncer, que eu não tinha conhecimento dele, era um câncer no estômago. Então decidiu-se fazer uma cirurgia para remoção desse câncer. E a princípio era uma cirurgia bem simples, bem rápida, que aconteceu no mês de outubro, e foi feito todo esse procedimento. E quando estava a véspera de dar alta do centro cirúrgico, eu tive uma complicação cardíaca. E por causa dessa complicação cardíaca, eu tive que tomar um anticoagulante para que não houvesse um AVC. Esse anticoagulante, ele trouxe uma reação colateral. Ela abriu a cirurgia, que foi por laparoscopia, não tinha feito nenhuma abertura, abriu a cirurgia, houve um grande sangramento, eu tive que voltar ao centro cirúrgico, e aí abriram de cima até embaixo, para poder eliminar o sangramento, para que não houvesse uma hemorragia generalizada. Por causa dessa abertura da cirurgia, o meu rim paralisou. Eu só tenho um rim desde 2014. Então, assim, começou ali uma luta de 24 dias, onde a grande decisão dos médicos era, assim, eu vou resumir, ele vai morrer, mas não vai morrer da minha especialidade. O cardiologista, assim, do coração ele não morre porque eu vou cuidar dele. O gastro dizia assim, da cirurgia ele não vai morrer porque eu vou cuidar do estômago dele. O nefro dizia assim, ele não vai morrer do rim porque eu vou cuidar dele. Mas cada vez que acertava uma coisa, complicava a outra. Quando acertava a hemodiálise do rim, o coração desfibrilava. Quando acertava o coração, a cirurgia abria. Foram 24 dias de UTI, foram 5 entradas no centro cirúrgico, 3 intubações. Foram dias muito difíceis, entre a vida e a morte. Foram dias que nosso coração estava em Deus, confiante em Deus, mas as informações eram as mais negativas possíveis. Até que, em um determinado momento, mesmo com a fé muito fortalecida, com muita expectativa em Deus, a sensação que eu tinha é que, de alguma forma, parecia que, se eu vivesse, isso era o diagnóstico médico, eu ficaria preso a uma máquina de hemodiálise. E eu fiquei pensando, está ali o meu netinho de 4 anos, o Caio Mateus, meu príncipe do coração, e eu fiquei pensando, porque o médico falou para mim, se você tiver, a partir daí você ficar refém da hemodiálise, se isso acontecer, se de fato isso acontecer, você dificilmente vai conseguir fazer uma viagem por mais de 2 dias,
porque serão 3 vezes por semana. Não sei se alguém trabalha na área da medicina, mas são 3 vezes por semana, 4 horas numa máquina de hemodiálise, você não pode deixar de fazer. Então, adeus Portugal, adeus uma igreja que a gente tem, algumas igrejas que a gente tem no Brasil, distantes, fora do Brasil. Isso acabou gerando no coração da gente um sentimento de desespero, de retrocesso. Como é que eu vou tentar dizer? Um sentimento de que, de alguma maneira, aquilo que Deus tinha para a minha vida e o que eu tinha como propósito, parece que estava minguando. Assim, não sei se você consegue entender. O nome desse sentimento chama-se intimidação. O que é intimidação? É uma ação provocada por algo lícito ou ilícito, seja provocado por alguém ou por alguma circunstância, que gera em você um medo, um temor de que alguma coisa está te paralisando, de que teu propósito profético já não vai conseguir se cumprir mais. Isso é muito comum em tantas áreas da vida. A intimidação pode se dar por uma coisa simples ou por alguém, intencional ou não intencional. Isso começou a gerar no meu coração um sentimento de que eu estava entrando num lugar. Esse era o sentimento que eu tinha. Isso, para mim, quem me conhece um pouco, né, principalmente minha filha, que eu sou muito up, eu sou muito positivo, tudo meu é muito para frente. Eu não tenho palavras de derrota na minha vida, eu não tenho, nunca tive palavras de derrota. Gente, eu nasci numa favela, com 14 anos eu morei numa favela, entende? E eu costumo brincar, para quem me conhece um pouco, sabe, eu fui tomar meu primeiro banho de chuveiro aos 14 anos de idade. Eu tinha que buscar água para poder beber, água para poder tomar banho, era água de poço. Minha primeira cama eu tive quando casei. Então eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é pobreza, eu sei o que é luta, eu sei o que é ser desprezado, eu sei o que é me sentir o menor, eu sei o que é me sentir enjeitado, eu sei o que é ser injustiçado. E tudo isso, Deus construiu em mim uma fortaleza muito grande. Toda a minha história de vida gerou em mim um guerreiro. Eu sou um guerreiro. Eu não tenho dúvida, não estou dizendo com prepotência, com muita humildade, mas com muita segurança. A vida me tornou um vencedor no Senhor. E tudo isso se deu por experiências com o Senhor, por confiar no Senhor. Mas sabe, queridos, eu descobri ao longo da jornada que até guerreiros se tornam fracos quando eles permitem entrar num lugar de medo, quando eles permitem entrar num lugar de intimidação. Porque é um sentimento que você agrega, que você permite. A intimidação não tem nada a ver com o que alguém faz com você, tem a ver com aquilo que você aceita dentro de você. A intimidação tem a ver com o lugar que você entra, seja por coisas lícitas ou ilícitas, seja por coisas explicáveis ou simplesmente emocionais. Mas a intimidação, ouça o que eu vou dizer para você, é um lugar que você dá, é um lugar que você se permite entrar, ainda que provocado por alguém, ainda que provocado por alguma circunstância. A intimidação nada mais é do que uma ação que eu aceitei ela, que eu acatei ela, um lugar que eu entrei dentro dela. E quando Deus começou a falar comigo sobre intimidação, eu percebi que eu estava dando esse espaço na minha alma. Ou seja, a intimidação é uma movimentação da alma, quando a nossa alma ela consegue roubar o lugar do espírito, o lugar da fé, o lugar do propósito, o lugar da esperança. É quando uma das 3 áreas da minha vida ela ganha espaço sobre outra. Sabe que nós somos um ser trino. Nós somos um corpo que tem uma alma. Nós somos um espírito que habita num corpo que tem uma alma. Então nós somos um ser trino. Nós somos um ser espiritual que tem um corpo físico e que tem uma alma. É como se fosse aquele cruzamento de 3 áreas, como se fosse aquele símbolo olímpico, né? Onde existem áreas convergentes, onde o corpo, a alma e o espírito têm junto. E existem momentos que você vai entender o que eu vou dizer, onde seu espírito é muito fortalecido. E quando seu espírito é fortalecido, normalmente a alma está mais aquietada. Eu vou repetir. Isso acontece com todo mundo, ok? Quando o seu espírito está forte,
é porque a sua alma não prevaleceu. As coisas da alma, as coisas naturais, as coisas da carne, elas se sujeitaram às verdades do Espírito. E todas as vezes que a sua alma está forte, é porque o Espírito está fraco. Eu vou repetir. Por exemplo, quadros depressivos é um lugar onde a alma roubou o lugar da fé, roubou o lugar do Espírito. E aí você vai dando espaço para a sua alma e os seus sentimentos, elas vão ganhando espaço da sua fé. Você está comigo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, é uma luta que existe, vamos chamar assim, da alma com o Espírito, da manifestação do meu sentimento com a minha fé. É uma briga da fé com a alma. É uma briga do propósito com a circunstância. Isso é intimidação. Quando a alma começa a ganhar um espaço, onde por causa desse espaço, por gentileza, abre aqui, por favor. Onde por esse espaço, a sua fé vai se diminuindo e parece que os sentimentos da alma vão fortalecendo. E você se torna uma pessoa almática. E quero dizer bem claro, deixa eu deixar claro, eu não estou dizendo aqui que isso é coisa de gente fraca, isso é coisa de gente que está enfraquecendo, é diferente. Tá? Eu não estou dizendo que você é fraco por isso, mas por um determinado momento você abriu um espaço para que essa fraqueza entrasse. Eu estou contando da minha experiência. Nesse tempo, foi um lugar onde pela primeira vez, nesses 66 anos, eu sei que essa cara de 35 é para enganar você, entendeu? Na verdade, essa cara de 42 de ministério. Eu só estou há 42 anos no ministério. Essa cara de 42 anos de ministério, 66 de vida, é só para enganar você. Nesses 66 anos eu não me lembro, talvez, de uma outra oportunidade onde esse sentimento da alma foi tão forte sobre o meu espírito. Talvez na minha adolescência, eu tive uma experiência mas já na minha juventude, esse lugar nunca teve. Eu sempre um cara, como eu disse aqui, muito para cima, sempre olhando para o Espírito. Eu nasci no Evangelho. Assim, eu costumo dizer que não tem problema para mim. Eu acho que o maior problema que eu tenho é não ter problema. Sabe, eu tive 5 empresas, eu tive 302 funcionários de uma vez só. Então, quem é empresário sabe o que é você ter 302 funcionários, se é que você teve alguma coisa parecida. Eu fali 2 vezes. Então, queridos, de relevância, de guerrear, de vencer, de recomeçar, eu sou catedrático. Entende? Então, eu nunca tive muito desânimo, mas aconteceu, pastora, que nesse tempo, alguma coisa entrou, uma semente entrou no meu coração, um medo entrou, um temor, carregado de um medo de que, assim, eu não ia poder mais conseguir tudo que Deus tinha pedido para mim. E esse sentimento, embora eu tenha feito muito gabinete com muita gente com o mesmo sentimento, acho que foi a primeira vez que eu vivi com tanta intensidade. Eu me lembro de uma madrugada que eu estava orando e chorando ao Senhor, meio que tomado por esse sentimento de intimidação, de medo, de paralisação, de quebra de propósito. Apesar de ter uma igreja exitosa, ter um ministério conhecido, sabe, eu dei lugar a isso. Eu estava entrando nesse lugar e de repente uma voz falou no meu espírito: o teu problema é que você está intimidado. Uma voz que veio. Nunca ignore quando a voz vem de Deus. E cuidado quando a voz não vem de Deus. E eu sabia que era Deus falando comigo. E aquela hora foi uma hora onde eu falei assim: eu não preciso sair desse lugar. Esse não é um lugar que o Senhor me criou para estar. E Deus me fez lembrar de um livro que eu li alguns anos atrás. Eu fui até acesso a esse livro. E quando eu li o primeiro capítulo do livro, eu vi uma frase, Jessé. Essa frase marcou minha vida, nesse momento. É do pastor John Bevere. Tem um livro sobre intimidação. E ele, no primeiro capítulo, ele descreve a intimidação da seguinte maneira: a intimidação, tá, é um lugar que você dá aonde você abre mão da autoridade que Deus te deu sobre alguma coisa, sobre algo. Deus te deu autoridade e um propósito.
E a intimidação é quando você abre mão disso e entra num lugar de acovardamento. O problema é que quando você abre mão dessa autoridade para conquistar, para viver o propósito, para viver o que Deus tem para você, isso não para por aí. E ele prova, através de muitos textos, que quando você abre mão da autoridade, essa autoridade fica no ar. E normalmente o inimigo pega esta autoridade e ele usa contra você a sua autoridade que você abriu mão. Eu vou repetir. Guarda isso. A intimidação é um acovardamento de uma autoridade ou de um propósito que Deus te deu. Que você se esconde, que você abre mão dele por um tempo, ainda que por um tempo. E nesse tempo, essa autoridade é tomada normalmente pelo mundo espiritual. E quase sempre é usada contra você. Você vai ter muitas pessoas e muitas histórias na Bíblia Sagrada. Talvez a história que mais me chama a atenção seja a história de Elias. Deixa eu colocar algo para você a respeito disso. Você lembra, 1 Reis, capítulo 17, Elias, ele tinha muita autoridade, ao ponto de que ele é tão ousado que diz assim: sobre a minha palavra, por causa da minha palavra não choverá. Querido, presta atenção, Elias está dizendo assim: Deus mandou dizer, eu tenho uma palavra de Deus. Elias faz uma declaração na terra, e essa declaração está tão alinhada com o céu, que o céu respalda a declaração dele na terra. Você não vai ver em momento nenhum o céu mandando Elias declarar. Você vai ver Elias declarando e o céu validando. E a Bíblia diz que não choveu por 3 anos e meio. Autoridade. Autoridade que o céu respeita. O mundo espiritual respeita. Aí chega à frente, 1 Reis capítulo 19, a Bíblia diz que Deus fala para Elias: Elias, agora declara que a chuva vai vir. Agora é o céu que está mandando. Mas Elias precisava declarar na terra. Porque eu não sei se você sabe que Deus não fará coisa alguma sobre a face da terra sem revelar os seus segredos, os seus propósitos aos seus servos os profetas. Deus agora falou: chega de seca. Só que agora Deus fez uma declaração no céu. Mas essa declaração só teria validade se ela fosse respaldada na terra, porque Deus não fará nada na terra sem que um profeta libere o que o céu quer. O que são profecias? São declarações na terra que são de encontro com a verdade do céu. O segundo momento da vida de Elias é quando o céu tem um desejo e Elias então respalda o desejo do céu e chove. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro momento, Elias tem um desejo, o céu vai lá e diz assim: você tem autoridade, eu concordo. Segundo momento, o céu diz: agora eu quero que você declare. Elias declara na terra, fala assim: autoridade. Olha o nível de autoridade de Elias. Se não fosse suficiente, você conhece a história, certa ocasião Elias decidiu confrontar a fé do povo que estava se desviando por causa de Baal. E ele faz um desafio a 850 feiticeiros. Porque a palavra profeta de Baal ali eram adivinhos, eram feiticeiros, eram homens que adoravam a espíritos. Então eram 400 profetas de Baal, mas outros 450 profetas. Então eram 850 feiticeiros. E Elias sozinho, ele faz um desafio. E diz assim: vocês podem pedir o que vocês quiserem para o Deus de vocês, e vocês vão ver que o meu Deus vai deixar. E a Bíblia conta que ele debochou dos profetas o dia inteiro, e que a autoridade dele era tão grande que Deus não deixou que aqueles profetas prevalecessem. Depois Elias, com toda a serenidade de um profeta, com a autoridade de um profeta, com uma palavra, ele falou assim: desce fogo do céu, e o fogo desceu. Eu estou falando sobre um homem de uma profunda autoridade, respeitada no céu e respeitada na terra. Você está comigo até aqui? Estou falando de um homem corajoso, Júnior, corajoso, que enfrentou 400 feiticeiros debochando deles. Você está comigo até aqui? Eu não estou falando de um covarde, eu estou falando de um valente, estou falando de um guerreiro. Um homem que não se intimidava pela seca, não se intimidava pelos profetas, não se intimidava. Pensa num homem, uau! No Novo Testamento, Jesus vai falar que virá aquele que vai herdar a profecia e a autoridade de Elias. Olha o nível de autoridade
Você está comigo aqui? Agora, você vai até a 1 Reis 19, e você vai ver que um dia alguém chegou para Elias e falou assim: Elias, tem uma mulher casada com o rei, a tal da Jezabel, e ela falou que jurou que você vai morrer essa noite. E já era teu ministério. Já era. Não tem mais lugar para você. E aquele guerreiro que venceu 850 feiticeiros deu um lugar de intimidação a uma palavra. Eu vou repetir. Uma palavra. Só que a palavra só encontrou lugar e poder porque ele assumiu essa palavra. Entenda que Jezabel não tinha essa autoridade toda, mas a intimidação fez com que a autoridade de Elias passasse para Jezabel a autoridade de governo. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, porque quando você entra num lugar de intimidação, o guerreiro que tem autoridade no céu e na terra, ele não só abre mão dessa autoridade, mas ele libera essa autoridade para alguém pegar e usar contra ele. Uau! E quando eu li esse primeiro capítulo, eu falei: eu não vou ficar nesse lugar de jeito nenhum. Eu tenho 66 anos de vida, 66 anos de evangelho, 42 anos de ministério. Eu não vou dar lugar a essa voz que está entrando dentro de mim, de acovardamento. O meu ministério não terminou, o meu ministério não parou, e essa voz não tem direito de estar dentro do meu espírito. É uma decisão. E nessa noite eu vim aqui porque Deus vai quebrar algumas intimidações que entrou na sua vida. Lugares que você deu. Eu vou repetir. A intimidação é um lugar que você dá. As pessoas têm direito e podem até tocar nos seus bens materiais. Alguém pode roubar o seu carro, alguém pode bater no seu carro, alguém pode dar um prejuízo financeiro, alguém pode tocar no seu corpo. Pessoas podem mexer com muitas coisas, mas nas suas emoções só mexe quem você permite. Nos seus sentimentos, ninguém tem poder de mexer, a não ser que você dê. Ah, pastor, é porque você não passou pela traição que eu passei. Ah, porque tu não conhece minha história. Talvez a diferença é que a traição foi tão grave na sua vida que você deixou aquele sentimento de traição levar você para um lugar de intimidação, de medo, de acovardamento. E você entrou num lugar e você abriu mão de uma autoridade. E essa autoridade que você abriu mão pode ser usada contra você. Tome cuidado com isso. Apóstolo, você não sabe. Fulano me traiu, Beltrano fez aquilo outro. Querido, desculpa, isso é verdade. Eu não estou negando que fatos acontecem externamente conosco, que pessoas, sejam intencionalmente ou não intencionalmente, elas acabam nos prejudicando de tal maneira, com palavras, com ações, que sugerem em nós um sentimento de acovardamento. Por favor, não estou minimizando o fato que aconteceu com você, mas permanecer nesse lugar foi porque você deu lugar a esse sentimento. E aquilo foi crescendo dentro de cada um de nós. E à medida que isso cresce, isso se torna uma verdade, ainda que seja mentira. O que eu vim dizer para você é que você precisa despertar de novo o guerreiro que está dentro de você. É que você precisa levantar e dizer assim: eu tenho que sair desse lugar porque o propósito da minha vida é maior do que aquele que eu estou vivendo. E aquilo que eu estou vivendo hoje, sabe, não é aquilo que Deus me criou para ser e para viver. Eu posso ouvir um amém? Então, queridos, cuidado com esse lugar onde você encontra esconderijos fictícios, como se fosse proteção. Quando Jezabel decretou sobre a vida de Elias: você vai morrer, e eu quero dizer que você vai morrer essa noite, não vai passar dessa noite, enquanto eu não te matar eu não sossego. O guerreiro que venceu 850 feiticeiros corre e se esconde dentro de uma caverna. Cuidado com as cavernas e os desertos que você se mete, porque você deu voz a uma vida
a uma palavra que não devia ter dado. Alguém falou algo de você, alguém falou algo do teu ministério, alguém falou algo da tua família, e esse alguém encontrou no teu espírito uma fraqueza e uma fortaleza dentro da tua alma, e você permitiu que aquela palavra maldita, aquela palavra que foi colocada para poder te tirar do teu propósito, entrasse no seu coração. Isso é muito comum. Eu sou pastor há 42 anos, não pastor há 42, eu sou 42 anos no ministério, tenho 30 e poucos anos de ordenado como pastor. Eu vou dizer para você, o que eu mais vi na minha vida foram homens e mulheres que ouviram uma palavra de um líder espiritual, de uma esposa, de um marido, de alguém, e essa palavra encontrou um lugar na sua alma. E aí você se recolheu, você abriu mão do teu propósito profético, você abriu mão do teu propósito profético, porque a sua alma deu lugar a alguma voz que não devia ter dado. Cuidado, porque esse sentimento paralisa você, paralisa o seu propósito. Mas a boa notícia é que todas as vezes que um guerreiro chamado por Deus entrou nesse lugar de intimidação, Deus foi atrás dele. Porque Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus especialista em vencer a intimidação. Quando Elias estava na caverna, escondido, pedindo a morte, a Bíblia diz que Deus chega para Elias e diz assim: Elias, o que é que você está fazendo aí? Elias, o que é que você está fazendo aí? Deus sabia. Está comigo aqui? Fala comigo. Deus sabia. Ele é onisciente. A Bíblia diz que antes da gente pensar, ele já sabia. Então por que ele pergunta? Se Deus já sabe, por que ele pergunta? Ele não pergunta para ele saber, ele pergunta para você responder para você mesmo. A pergunta é uma pergunta totalmente intencional. Onde Deus chega para Elias e diz assim: Elias, você já descobriu por que você entrou nessa caverna? Você está ciente de o que é que te levou para essa caverna? O que está fazendo aí nada mais é do que um chamado de atenção, dizendo assim: ei, qual foi a voz que você ouviu, que te enfiou no lugar que você não devia estar? E Deus faz essa pergunta: o que é que você está fazendo nesse deserto? O que é que você está fazendo escondido nessa caverna? O que é que você está fazendo atrás da árvore como Adão, fugindo do seu propósito profético? A segunda coisa que Deus faz é uma afirmação. A primeira é: o que você está fazendo aí? A segunda é: sai daí, porque você ainda tem muito o que fazer. Ele diz assim: ainda tem um profeta para você ungir no seu lugar. Cuidado com a intimidação, ela interrompe a sua sucessão e o seu legado. A intimidação, ela te priva de transferir a sua autoridade para quem Deus colocou na sua vida. Eu tenho 2 genros, 2 pastores. Eu tenho 2 filhas, 2 pastoras. E eu sei que eu tenho um legado para transferir. E se você entra nesse lugar de acovardamento, sabe, você não coloca sucessores no teu lugar, porque covardes ou acovardados, a melhor palavra é essa, não conseguem acreditar que vale a pena criar sucessor, porque se ele não é vencedor, por que ele vai querer transferir para o outro aquilo que ele não venceu? Eu estou aqui para te dizer que existe algo que Deus quer que você vença, porque tem alguém esperando você passar o que Deus te deu. Deus fala para Elias: Elias, ainda tem muito, você tem que ungir um profeta no seu lugar. Mas Deus fala, também tem um rei. Existe um rei que você precisa impor as mãos sobre ele. Esse rei é um rei que vai governar dignamente. E existe um general que, se você impor as mãos sobre ele, você colocar no seu lugar, ele vai destruir a intimidação, ele vai vencer. E eu não tenho tempo, eu não vim pregar sobre Elias, só estou te dando um spoiler do porquê eu quero pregar sobre esse assunto. Eu vim aqui dizer para você que Deus hoje te chama: o que está fazendo nesse lugar? Sai daí. Por que você se escondeu onde você se escondeu? Eu não quero fazer afirmações, mas eu quero levar você a refletir.
Às vezes a gente vai para determinados lugares, chama de propósito, mas lá no fundo a gente está fugindo. Eu vou repetir. Se não cabe para você, joga fora. Se cabe, acolhe. Cuidado que alguns lugares que a gente diz, Deus me mandou, foi você que se enfiou lá, não foi Deus não. Eu quero dizer que eu vim aqui nessa noite debaixo de um sentimento profético de alinhamento. Porque Deus é especialista em entrar nos desertos que a gente se mete, na caverna que a gente está, e nos trazer de volta ao propósito profético. Eu quero hoje meditar sobre um homem que, por um tempo e por algumas circunstâncias, se deixou entrar nesse lugar. Gênesis capítulo 28 conta uma história, a história de Jacó. Eu quero falar um pouco sobre a vida de Jacó. Talvez eu não consiga transmitir tudo que eu tenho para transmitir, mas eu quero deixar pelo menos um pensamento sobre a vida de Jacó. E algumas coisas que Jacó viveu. E o que é que levou Jacó a entrar em alguns lugares e como Deus tirou ele desses lugares. Quem sabe Deus hoje não fala com você através desse personagem. Gênesis capítulo 28, versículos número 1 até o versículo 4, diz assim: então Isaac mandou chamar a Jacó e o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananeia, em vez disso vá de imediato para Padã Arã. Estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, a casa do seu avô Betuel, e case com uma das filhas do seu tio Labão. Que Deus Todo-Poderoso o abençoe, lhe dê muitos filhos e multiplique e venha a ser uma grande nação. Que Deus dê a você e aos seus descendentes as bênçãos que prometeu a Abraão. Fala comigo, as bênçãos que prometeu a Abraão. Que você venha possuir esta terra na qual vive, como agora estrangeiro, pois o Senhor entregou esta terra a Abraão. Eu quero falar sobre algumas verdades na vida de Jacó. A primeira verdade que eu queria dizer para você é que a primeira intimidação que você precisa vencer chama-se a intimidação que te leva a fugir da bênção que já está sobre você. Eu vou repetir. Você já é um abençoado. Diga amém. Levanta a mão profeticamente e diga assim: eu já sou um abençoado. Diga assim: Deus não precisa me abençoar novamente, embora vá me abençoar novamente. Deus já me abençoou. Eu sou um abençoado. Jacó era um abençoado. Só que Deus queria renovar a bênção de Jacó. Porque Jacó estava abrindo mão da bênção. E a primeira verdade para você vencer a intimidação daquilo que está te tirando do lugar de bênção, a primeira coisa que precisa vencer é vencer a intimidação que te tira do teu propósito, que te tira da bênção que Deus te deu, que te tira do lugar que Deus te estabeleceu. Querido, você precisa entender a história de Jacó. Gênesis capítulo de número 25. Gênesis 25, versículo 20, vai contar uma história muito interessante. O nascimento de Jacó. Olha o que diz Gênesis capítulo 25, versículo 20. Quando Isaac tinha 40 anos, Gênesis 25, 20. Casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu Padã Arã, e a irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, pois ela não tinha e nem podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Fala comigo, grávida de gêmeos. Os dois bebês, olha a história, os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou ao Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela ao Senhor. O Senhor respondeu, olha a resposta do Senhor, presta atenção.
os filhos em seu ventre, se tornarão duas nações. Desde o começo, elas serão rivais. Entenda que a criança estava sendo gerada no ventre. Jacó não tinha nascido. Está comigo aqui? Tá? Desde o ventre, elas se tornarão duas nações. Desde o começo, serão rivais. Uma será mais forte que a outra. Eu vou repetir. Uma será mais forte que a outra. O seu filho mais velho servirá o seu filho mais novo. Quando chegou a hora de dar à luz, Rebeca descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro nasceu, era ruivo, coberto de peles, por isso chamaram de Esaú. Depois nasceu outro gêmeo, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso o chamaram de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os gêmeos nasceram. Como era o nome do mais velho? Esaú. Como era o nome do mais novo? Qual era a profecia? Que o mais velho serviria ao mais novo. A bênção estava sobre o mais velho ou o mais novo? Diga assim, a bênção de Jacó estava sobre ele antes dele nascer. Diga assim, tudo que ia acontecer aos descendentes de Abraão seria por Jacó e não por Esaú. Porque havia uma profecia sobre isso. Está comigo? Então a primeira verdade para você vencer a intimidação é que você não precisa comprar aquilo que você recebeu de graça. Acho que você não entendeu, vou repetir. Para você vencer a intimidação que está te tirando do propósito, não tente negociar, entrar no teu propósito. Não tente comprar aquilo que Deus já disse que você vai ser. Pastor, por que você está falando isso? Porque você conhece um pouquinho mais à frente, um dia Esaú e Jacó grande, e quero deixar bem claro, depois faz um estudo disso, eles não eram adolescentes, eles já tinham quase 70 anos de idade, quando a questão do guisado aconteceu. Depois pesquisa isso. Eles já eram velhos. Um dia está Jacó cozinhando, Esaú volta da caça, mas a cabeça de Jacó é: eu quero ser o abençoado, eu quero ser o abençoado, eu quero ser o primogênito, eu quero a bênção da primogenitura, eu quero a bênção da primogenitura. Querido, ele estava lutando por aquilo que Deus disse que ele já era. Ele estava tentando lutar para conquistar o que Deus já tinha dado para ele. Cuidado para você não querer pagar por um espaço no propósito que já é seu. Cuidado, porque o tempo é o grande inimigo de você viver o propósito de graça e você tenta comprar ele. Aí, ele está fazendo um guisado, está fazendo uma sopa. E seu irmão fala assim: eu estou com fome. Aí ele fala assim: está com fome? Dou não. Me dá um pouco. Então vou fazer uma proposta para você. A proposta é a seguinte: me vende, depois você lê no capítulo 25, me vende, está escrito lá, a sua primogenitura, a sua bênção. A bênção de ser o herdeiro do meu pai, a bênção de ser o herdeiro do meu avô, a bênção de ser o herdeiro da promessa. Querido, ele comprou o que dele já era de graça. Cuidado para você não tentar comprar aquilo que já é seu. Porque você está intimidado. Porque tem tanto tempo que eu estou esperando entrar no meu propósito. Eu não consigo entrar no meu propósito. Então eu começo a negociar. Eu começo a comprar. Eu começo a tentar negociar pessoas. Eu começo a tentar negociar coisas. Eu tento do meu jeito. Eu fojo ao espiritual. Eu fojo de experiência. Eu fojo não sei o quê. Eu começo a comprar a bênção do meu pastor. Eu começo a comprar a bênção não sei de quê. Cuidado, queridos, porque você já é um abençoado. Já existe um propósito sobre a sua vida. E não permita que o tempo, a longevidade do tempo, ela corrompa e ela leva você a um lugar de intimidação que você vai gastar comprando aquilo que já é seu de graça.
Olhe para alguém e diga assim: você é um abençoado. Não precisa negociar para viver o que Deus tem para você. Olha para outro e diz assim: o propósito profético sobre a sua vida não precisa ser comprado, porque já está estabelecido sobre a sua vida. Pastor, você não sabe quanto tempo eu estou esperando. Você não sabe por quantas igrejas eu já passei. Deu errado não sei aonde, deu errado não sei aonde. Aí fulano fez aquilo. Aí você abre o teu currículo e diz assim: fui injustiçado aqui, fui negado ali, foi feito aquilo lá. Não, ó, ai de mim. Porque fizeram isso, porque me traíram. Aí você pega e joga teu currículo, né? Ex-apóstolo, ex-vice-deus, ex-sumidade, sabe? Descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. E agora, eu sou aqui o verme de Jacó. Se você não sabe, tem essa expressão da Bíblia, o verme de Jacó, porque é assim que ele se sentia. Um verme que queria uma bênção, que já estava sobre ele, mas ele precisava de esperar a hora certa para isso. E a intimidação te leva a agir. E quando você age, você não vê o agir de Deus. Eu vou repetir. Todas as vezes que você quer dar uma mãozinha para Deus, todas as vezes que você quer dar uma mãozinha para Deus, é porque você não acredita que Deus já cumpriu o que Ele disse. Então cuidado para você não entrar nesse lugar que Jacó entrou. O tempo estava passando, parecia que tudo era sobre Esaú, tudo era sobre Esaú, tudo era sobre Esaú, mas antes dele nascer, Deus tinha dito: não é Esaú, é Jacó. Dizia para você, existe uma promessa sobre a sua vida antes do seu nascimento. Você é fruto de uma resposta de Deus, um propósito profético de Deus. Então não tente comprar aquilo que já é seu. A primeira intimidação que você tem que entender é que o propósito de Deus vai se cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mas a segunda intimidação que envolver a vida de Jacó, e ela é muito importante, tá? É a intimidação do deserto. Você conhece a história? Eu vou contar a história em vez de ler para chegar a tempo. Jacó consegue comprar aquilo que já era dele. A bênção da primogenitura. Com aquele guisado. Então o irmão já tinha aberto mão. Aí vai a mãe de Jacó e quer dar outra mãozinha. O pai estava ficando velho e precisava impor as mãos sobre o descendente que ia receber a herança. Aí a mãe dele falou assim: filho, vamos dar um jeitinho aqui, vamos dar uma ajudinha para Deus cumprir o propósito dele. Você não tem cabelo, você é cozinheiro, não é caçador, mas nós vamos fazer o seguinte: vamos montar um pelo no seu braço e vamos dizer para o seu pai que você é Esaú. Vamos enganar seu pai para você ser abençoado? Meu Deus, você está aqui comigo? Gente, Deus está falando tanto, eu tenho certeza que eu digo para você. Não tenta dar uma mãozinha para Deus que não é necessário. Aí ele bota um negócio do pelo, ele muda, põe um cheiro, e aí vai encontrar com o pai dele estava ruim da vista, não estava enxergando mais nada. Aí ele chega para o pai dele: ô pai, vou imitar. O Jacó, Esaú era o caçador, pai. Jacó, ele era cozinheiro, pai. Tá? Esaú era caçador, pai. Jacó era cozinheiro, pai. Aí ele bota um pelo, fala assim: pai, eu trouxe um guisado para o senhor. Quem é? Esaú. Aí ele falou: deixa eu sentir teu cheiro. Aí vai lá e mostra o cheiro. Falou: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Meu Deus, tanta gente tentando colocar pelo no corpo
Mas a essência, a voz não muda. E agora, pela segunda vez, ele tem que comprar, Júnior, a bênção que já era dele. E a segunda intimidação é que, por causa disso, o irmão dele falou assim: tu vai morrer, seu safado. Você me enganou. Aí aquela voz do irmão dele entrou na alma dele. E o Jacó entrou no lugar de intimidação. E a mãe dele falou: rapaz, #partiu, tu vai morrer. Tu vai morrer, cabra. Aí o bicho decide se enfiar no deserto. Responda para mim assim, pergunta para mim, por que ele foi para o deserto, pastor? Pergunta. Ele foi para o deserto. Intimidado. Medo de morrer. Medo de morrer. Porque deu ouvido a uma voz. Aí ele vai para o deserto. Aí ele chega no deserto, cansado, ele bota a cabeça numa pedra, e aí Deus vem ao encontro dele. Deus é especialista de vir ao nosso encontro quando nós estamos num deserto. Deus é especialista em vir ao nosso encontro quando nós estamos na caverna. Deus é especialista em nos trazer de volta para o propósito profético quando nós estamos intimidados. E essa noite vai ser a sua noite, em nome de Jesus. Deus chega para ele e fala assim: Jacó, eu vou te dar uma experiência profética. E a Bíblia diz que surgiu uma escada que ligava a terra ao céu. Repita comigo: ligava a terra ao céu. A Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. Veja bem, os anjos não desciam e subiam. Em Apocalipse diz que os anjos descem com um incenso de prata, pega as nossas orações e vai para o céu, porque esse é o caminho do anjo. Desce do céu para a terra e leva da terra para o céu. Jacó tem uma experiência engraçada. O anjo sai da terra para o céu, para depois descer do céu para a terra. Pastor, o que é isso? É porque era um ato profético. Deus estava dizendo assim: eu vou pegar a humanidade de Jacó, o enganador Jacó, o intimidado Jacó, e vou levá-lo a uma experiência comigo no céu e vou transformá-lo no príncipe. E vou tomar o nome dele de Jacó para Israel. Eu vou tirar o acovardado, o medroso, o enganador, o intimidado, e vou fazer dele o homem mais citado na Bíblia. Não existe nenhum personagem na história da Bíblia mais citado em toda a Bíblia do que Jacó. Nem Moisés, nem Davi, nem Elias, nem Paulo, nem Jesus é tão citado quanto Jacó. Deus pega um homem que estava no fundo do deserto, no fundo do poço, no fundo da caverna. E eu tenho uma coisa para dizer essa noite: eu não sei qual caverna que você entrou, não sei que deserto você está, não sei que quarto você se escondeu. Deus quer tirar desse lugar, porque tem um propósito profético na sua vida. E a intimidação te tira desse propósito profético. Mas Deus é especialista em nos dar experiências proféticas. E quando Deus encontra ele, ele faz uma promessa: Jacó, você já é abençoado. Está sobre você a bênção do seu avô Abraão, a bênção do seu pai Isaque. E essa terra que você está aqui já é sua. E você vai voltar nessa terra. E quando você voltar nessa terra, você vai ver o quanto eu estou com você, Jacó. E o quanto sair desse lugar vai te levar a um lugar de vitória. Jacó, você está saindo da casa do seu pai como um fracassado. Você entrou no deserto como um fracassado. Mas você vai voltar pelo deserto que você foi. Você vai voltar pelo caminho que você foi. Você vai voltar pelo caminho que você foi. Porque o machado só levanta onde ele cai.
E quando você voltar a esse lugar aqui, você vai ver que a minha promessa está valendo. E que você não precisava ter feito nada disso para viver ela. Quase 40 anos. Quase 40 anos. 21 anos depois, Jacó passou por aquele lugar. 21 anos de deserto. Para ele voltar no mesmo lugar que não precisava. Esse dia pregando sobre essa mensagem, me veio um pensamento. Eu falei, quando chegar no céu, eu quero ter uma conversa com Jacó. Porque, pensa comigo, Jacó já era o abençoado. A promessa era dele. O menor ia ser maior do que o maior. Já era dele a promessa. Ele precisava fazer o que ele fez? Precisava enganar? Precisava fugir? Porque já era abençoado. Deus já tinha dito que era ele. Aí eu quero conversar com Jacó. Eu falei, Jacó, tu é um bestão. Vou falar para ele. Então, como dizia minha mãe que fala, você é um bestão. Por que você é um bestão? Porque se você não tivesse dado a mãozinha para Deus, Deus ia dar o jeito dele. Agora você não sabe o que Deus ia fazer, porque ele ia fazer. Agora você se privou de ver o que Deus ia fazer, porque tu é um bocó. Ficou 21 anos um tonto, sofrendo, porque é um bocó. Ou seja, você não privou. Agora, o que mais eu tenho bronca de você, Jacó, é porque você agora, eu não sei o que Deus ia fazer com você. Você deixa Deus saber. Por culpa sua, não está escrito o que Deus vai fazer. Eu vou dar dura nele, vou dar dura nele. Cuidado, porque esse lugar que a gente entra, por causa de uma palavra, de uma atitude equivocada, de um erro pessoal, um erro que a gente cometeu, uma precipitação, ou por causa de alguém que fez alguma coisa com a gente, mas esse lugar, ninguém te julgou lá, foi você que entrou. Ninguém obrigou Jacó a enganar. Ele enganou porque quis. Ah, mas a mãe dele, mas ele obedeceu. Ah, porque o meu pastor, querido, ninguém botou uma faca no teu pescoço e falou, peca, se não pecar eu te mato. Erra! Não, você deu esse lugar. Então eu quero nessa noite tirar do teu coração, para de terceirizar a culpa do lugar que você entrou porque quis. Pastor, eu não quis, me jogaram. Não, você deixou. Alguém pode te lançar no poço. Mas lá no poço você vai ver a graça de Deus. Alguém pode te lançar numa prisão. Você vai ver um anjo abrindo as portas dela. Alguém pode jogar numa cova, mas você vai ver Deus fechando a boca do leão. Alguém pode jogar numa fornalha, mas você vai ver o terceiro homem dentro dela. E sabe qual é o problema? É que você não aguentou o tranco, você tentou dar uma mãozinha. Aí você entrou no lugar de intimidação, você foi para o deserto, você foi para a caverna, você fugiu para Portugal. Não, desculpa, não queria falar isso, falei. Mas na verdade eu queria. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que isso é um erro sem conserto. Eu só estou dizendo que se de alguma forma qualquer decisão em área da sua vida te levou ao lugar de sair do propósito, descansa, porque Deus é especialista em entrar no lugar que você se meteu. Na caverna onde está Elias, no deserto de Jacó, Deus é especialista em entrar nesses lugares e ali criar um palco para te agradecer e te chamar de volta para o propósito profético. Mas eu quero falar ainda sobre mais uma verdade. Vença a intimidação fazendo atos proféticos. Eu vou repetir. Tomando decisões proféticas. Decisões com propósito. A Bíblia vai dizer que depois que ele teve a experiência com o Senhor, que ele estava naquela pedra, que veio a escada, que Deus falou com ele, ele virou e falou assim, Deus, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um ato profético. A Bíblia diz que a pedra que ele estava deitado, ele tornou ela um altar. A pedra que ele estava deitado,
que era o sinal da sua fuga, que era o sinal do seu deserto. Ele pegou um altar. E a Bíblia diz que ele pegou um pouco de azeite que ele tinha, e ele jogou sobre aquela pedra. Está lá em Gênesis 28, ok? E falou assim: Senhor, eu quero fazer um voto com o Senhor. Se em paz eu for, se em paz eu voltar à casa de meu pai, de tudo que o Senhor me prosperar, eu serei fiel, eu darei o dízimo. Atos proféticos. Deixa eu explicar o nível do ato profético. 21 anos depois, Jacó está voltando por esse mesmo lugar, com a sua família. Ele estava riquíssimo, a Bíblia diz que ele estava riquíssimo, milionário, cheio de filhos, 2 mulheres, um monte de gado. Eu não vou entrar como é que ele conseguiu tudo isso, depois você lê lá. Ele chama as suas 2 mulheres, os seus filhos, e fala assim: quando eu passei por esse lugar aqui, há 21 anos atrás, eu só saí daqui com um cajado. Ou seja, a impressão que eu tenho, olhando o texto, fazendo um estudo do texto, quando ele saiu de casa, ele levou um tanto de azeite e um cajado. Quando ele tem o reencontro com um propósito profético, quando ele é realinhado e curado da sua intimidação, ele faz um ato profético e ele derrama todo o azeite e só vai embora com um cajado. Porque ele fala para as esposas: quando eu saí desse lugar aqui, eu só saí com um cajado. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. Antigamente não tinha dinheiro, você não comprava as coisas com dinheiro, você trocava as coisas. E uma das moedas que determinava salário, que determinava ganho, era azeite. Lembra aquela mulher que quebrou o vaso de azeite, que era equivalente a não sei quantos salários por um ano? O azeite era uma medida de dinheiro. O azeite era a poupança dele. Guarda o que eu estou dizendo para você. Jacó, quando saiu de casa, fugindo, ele falou: vou levar esse azeitezinho aqui, porque para recomeçar a minha vida. Essa é a minha reserva. E vou levar esse cajado aqui para me guiar no caminho. Quando ele tem o reencontro com o chamado profético dele, ele faz um ato profético. Ele pega a reserva dele e ele derrama todo em cima do propósito profético dele. Ai, meu Deus do céu. Eu vou repetir. Ele pega a reserva dele e ele derrama toda a reserva dele em cima do seu propósito profético. E sai dali só com um cajado. Eu vou repetir. Ele saiu de lá quebrado, nem reserva ele tinha mais. Agora ele volta riquíssimo e fala: saí daqui quebrado, porque coloquei tudo no meu propósito profético, no meu realinhamento, no meu recomeço. O que eu tinha de reserva, o que ele está dizendo? A partir de hoje, eu coloquei toda a minha confiança no Senhor e não no que eu tenho, mas em quem eu tenho. Quando Jacó derrama todos os seus recursos, naquele momento de reencontro, naquele ato profético, ele está dizendo assim: a partir de hoje, eu não mando mais na minha vida, eu não vou dar mais jeitinho. A minha confiança não está no meu jeito de fazer guisado. A minha confiança não está em botar pele para enganar ninguém. A minha confiança não está num tantinho de azeite para começar a minha vida. A minha confiança está no Deus do meu propósito. Não é o dinheiro que comanda a minha vida. Agora o propósito comanda a minha vida. Querido, ele não é o único na Bíblia. A Bíblia diz que quando Deus vai ao encontro de Gideão, que Deus pega Gideão num lagar intimidado. Deus fala: Gideão, seu homem valente. Ele falou: eu? Estou escondido aqui para não ser roubado? Estou com medo. Ele falou: não, Gideão, é você mesmo, cara, você é o cara. Ele falou: se isso é verdade, fica aqui, porque eu vou pegar uma novelinha que eu guardei ali, ó. E se eu estiver aqui na volta, eu vou entregar uma oferta para o Senhor. Se o Senhor receber essa oferta, eu começo o meu ministério. A Bíblia diz que Elias passa, lança a capa sobre Eliseu,
E ele tinha 12 juntas de boi, que era a reserva dele. Ele desfaz das juntas de boi, porque ele acreditava que a partir dali era só o Senhor. Querido, faça atos proféticos de confiança. Eu vou repetir, faça atos proféticos de confiança. Em 1997, quando Deus nos chamou para o ministério, nós tínhamos 5 empresas, estávamos muito bem financeiramente. Boa parte da gente conhece a minha história, mas ninguém melhor do que a minha filha. Dia 18 de maio, Deus falou comigo, dia 4 de julho de 97, nós deixamos as 5 empresas, todos os funcionários, para viver da vida ministerial. Nós queimamos os nossos bois, nós derramamos o nosso azeite, nós pegamos a nossa novilha, entregamos no altar. E eu falei uma coisa para minha família. Eu falei, não se desesperem. Ainda que seja duro o percurso, a nossa velhice vai ser melhor do que a nossa juventude. E hoje eu vivo o que eu nunca vivi na minha vida, mesmo como empresário bem-sucedido que era. Até aquela ocasião eu tinha visitado 5 nações. Desde que eu entrei no ministério para cá, já passaram de 45 nações que eu viajei. Eu moro onde eu nunca pensei em morar. Eu tenho o que eu nunca pensei em ter. Por quê? Porque eu decidi fazer atos proféticos no meu chamado. Eu quero concluir essa mensagem. Não sei se você está entendendo, está recebendo essa palavra? Ela cai para você? Acerte o seu passado para viver plenamente o seu propósito que está no teu futuro. Eu vou repetir. Acerte o seu passado para que você possa viver o seu futuro. Uma das coisas que levam as pessoas a paralisar são fatos que passaram e levaram essa pessoa para um lugar e esse passado continua te perseguindo na sua mente. Você não consegue sair desse lugar, você não consegue sair desse lugar. O teu passado, fizeram isso. Isso aconteceu na vida de Jacó. Deus falou, Jacó, para você viver tudo, volta lá e acerta com Esaú. Volta lá e acerta o teu passado. Porque a hora que você acertar o seu passado, eu vou startar definitivamente o seu futuro. E ele tem que voltar. E ele tem que acertar. E quando ele acerta o passado dele, Deus começa a fazer algo extraordinário na vida dele. Fique em pé, por gentileza. Eu não sei se essa palavra, ela encontra lugar no teu coração. Ela encontra lugar no teu espírito. Mas eu queria dizer para você que quem está pregando aqui teve que tomar uma decisão e não tem muito tempo. Eu tive que dizer, Deus, eu não vou permitir que circunstâncias, enfermidades, doenças, vozes me levem para um lugar onde meu propósito é interrompido. Ainda tem uma jornada pela frente. E eu não vou permitir que esse lugar encontre lugar no meu espaço, na minha alma. Porque ainda tem muito que caminhar. E eu tenho uma palavra para te dizer. Essa noite, pode ser a noite que você tome uma decisão de permitir o Senhor dar a você um recomeço. Eu vou repetir só mais uma vez. Talvez o lugar que você entrou esteja justificado por ação de alguém, por alguma coisa que alguém fez. Não estou negando isso. Tem pessoas que são especialistas em tirar a paz da gente. Tem pessoas que parecem que fizeram um curso de pós-graduação em Harvard só para perturbar a vida da gente. Tem pessoas que parecem que foram lá no inferno e buscaram algo só para perturbar e tirar a gente do propósito. Eu sei, eu conheço esse tipo de gente. Tem pessoas que são especialistas em jogar palavras de maldição sobre a sua vida. Traçar destino para você, determinando que você vai morrer, que não tem mais chamado para você. Eu sei de tudo isso e não estou negando isso.
E talvez essas palavras, essas circunstâncias, tenham encontrado pouso na sua alma. Mas Deus não desistiu de você. Existe um herói dentro de você, um guerreiro dentro de você. E Deus me trouxe aqui nessa noite, porque existe algo que Ele quer fazer com você, comigo, nessa noite. Você recebe essa palavra? Levanta sua mão, por gentileza. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Ainda que o mundo espiritual tenha se movido, ainda que pessoas do mundo natural tenham se movido, ainda que circunstâncias tenham acontecido na nossa vida, e nós demos espaço para essa circunstância, nessa noite, assim diz o Senhor, o que é que você está fazendo nesse lugar? E Deus veio aqui para te tirar desse lugar. Deus veio aqui para dizer, chega, basta. Sai dessa caverna, sai desse deserto, sai desse lagar, sai de trás dessa árvore, porque ainda tem uma jornada para você. Eu quero orar por você e com você. Enquanto nós estivermos adorando o Senhor, se você quiser, deixa o lugar, vem aqui à frente orar junto comigo, por favor. Por gentileza, cheguem mais perto, por favor. Sim, Senhor, sim. Desse jeito. Sai desse lugar. Isso, Oi! Sim! Sabe, queridos, a palavra que eu tenho para te dizer é: homens mais espirituais do que a gente entrou nesse lugar. Elias entrou nesse lugar. Moisés entrou nesse lugar. Josué entrou nesse lugar. Gideão entrou nesse lugar. E quando eu olho a vida desses homens que eram muito mais espirituais do que eu, que eram muito mais guerreiros do que eu sou, e infelizmente eles acataram uma palavra, uma circunstância, e entraram nesse lugar, por que eu também não posso ter entrado? Por que às vezes eu não entrei? Então não estou condenando ninguém. Está comigo aqui? Não estou jogando pedra nem apontando para ninguém, não. Eu estou dizendo que isso aí, infelizmente, às vezes é um tempo na nossa vida. É algo que nós deixamos entrar. Mas cada um desses homens só se tornaram heróis porque um dia eles decidiram vencer esse lugar. Eles decidiram sair desse lugar. Essa noite você tem duas opções: ouvir essa palavra e sair. Eu amo a vida de Moisés, preguei sobre ele domingo passado na igreja. A Bíblia diz que Moisés foi defender os seus irmãos e no meio dessa conversa de Moisés ali, quando ele vai lá no Egito defender um dos seus irmãos,
Um dos seus irmãos falou para ele assim: rapaz, quem é você, rapaz? Quem te fez líder? Está querendo me matar, que nem matou aquele cara ontem lá? Vou te entregar para o faraó. A Bíblia diz que Moisés pegou e vazou. Passou 40 anos curtindo a intimidação daquela palavra. Atos capítulo 7, a Bíblia diz que por causa dessas palavras Moisés fugiu. Por causa das palavras que seus irmãos fizeram dentro do ministério, ele fugiu. Foram as palavras que ele ouviu no exercício do chamado, que fez ele passar 40 anos. Querido, se Moisés, que foi Moisés, viveu isso, então fica tranquilo, você não está sozinho, nem você é o verme de Jacó, não. Todo mundo, às vezes, passa por isso. Mas a coisa mais linda é que uma hora Deus cria um ambiente, Deus cria uma sarça. Uma hora Deus cria uma sarça para te encontrar. Uma hora Deus vai na tua caverna e diz: sai desse lugar. Uma hora Deus vai no teu lagar e fala: sai daí, rapaz, sai daí, esse lugar não é para você não. E nessa noite o Senhor está te encontrando na cidade de Braga. Para te dizer: não importa o que te levou a esse lugar, ainda que seja justificado, não adianta continuar nele. Porque tem muito para você fazer nessa noite. Tem muito que Deus quer fazer. E acerta o teu trecho. Volta para o teu chamado. Porque tem muita obra para você fazer. Tem muita gente para você conduzir. Porque esse tempo é um tempo de provação de fé, como nós cantamos. É o quanto você está sendo provado na sua fé. Vamos adorar mais uma vez?